Quer saber os perrengues que a administradora passa e ninguém te conta? Então acompanha a gente hoje porque eu trouxe uma expert em administração condominial, que é a Maria Cristina, da Mineira Administradora. Hoje ela vai contar tudo para vocês aqui. Tudo bem, Maria Cristina? Tudo ótimo. Como é que você está? Bem, Gostou do convite? Adorei, obrigada. Eu agradeço. Uma honra. Eu gostaria de te apresentar, mas o seu currículo é muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Mas se apresente, por favor, para aqueles que não te conhecem, mas a maioria conhece, eu acredito. Bom, eu sou a Maria Cristina. Estou no ramo de condomínios, acho que quase que desde que eu nasci. Faz tempo. Faz muito tempo. Mas eu assumi mesmo a Mineira Administração em 2002. Janeiro de 2002. Mas a Mineira tem 48 anos de mercado, né? A mais antiga de Curitiba. Nossa, faz bastante tempo que vocês estão no mercado. Bastante, E pioneiro, né? É a primeira, a mais antiga. Mas sou formada em Direito na Federal, faço parte do Sicredi, do Comitê Mulher do Sicredi, do Secof e da Associação das Administradoras do Paraná. Só isso? Só isso? Tem mais alguma coisa? Sim, casada e filha. Que horas que você dorme? Que horas que você almoça? Porque é muita coisa, né? Muita atividade. É bastante, mas é bom. A gente não vê o tempo passar. Isso é verdade. Não cansa. Mas assim, e na questão de condomínios, de administração, então vem de geração essa empresa, todo esse trabalho que vocês têm aqui? Na verdade, o meu pai comprou a administradora, né? Quando a Mineira foi fundada em 76, em 85 meu pai comprou, e aí sempre ficou na mão de funcionário, e aí um dia ele chegou, ou eu ou os meus irmãos assumiam, ou ele ia se desfazer ou fechar, enfim, a empresa. Eu falei, não, então eu assumo, eu gosto, e enfrentei a bomba aí. E leva muito bem, né? Porque é uma empresa que hoje, uma administradora que está aí no mercado, super bem conceituada. A gente só ouve falar bem. Quem fala mal é porque não conhece direito. Sim. Tem que conhecer o trabalho de vocês. Que bom saber. E você é formada em Direito, é advogada, e também dá todo esse suporte, né, que uma administradora precisa, né? Sim. E claro que a Mineira é o que é hoje por causa da nossa equipe, né? Não posso deixar de reconhecer o esforço. Com certeza. Né? E são só mulheres, né? Que legal. Tem o Matheus lá, que é o nosso office boy, e é o único representante. E as demais são todas mulheres. Lá ele não tem boca, não. Lá só tem mulher que manda. Né? Ele fica quieto. ele tem que aceitar tudo ali. Não sei como é que ele é em casa com a esposa, né? Mas imagino que ele segue a tradição e fica quieto também. Em casa ele desabafa. Mas me conta, como é que é para você hoje estar no mercado? Você é uma mulher de negócios, de business, né? Participa de várias áreas aí de condomínios, né? Como você estava dizendo sobre a Associação de Administradoras de Condomínio do Paraná. Isso. E também tem a administradora, é advogada, entre outras atividades. Como é que você consegue conciliar tudo isso e fazer uma administração para os condomínios, estar ali com a tua equipe, auxiliando, porque não é fácil, né? Não é fácil, realmente. É trabalhoso, né? Nem sempre tem o reconhecimento, mas a gente tem que fazer e não esperar muito, né? O importante é fazer. Mas é gostoso fazer quando você gosta, né, daquilo que você faz. Né? Eu digo que o telefone lá na Mineira toca ou é para pedir alguma coisa ou é para reclamar. Né? Ninguém liga para uma empresa, para a Sanepar ou para a Copel para agradecer que eles mandaram a fatura. Não. Então, numa administradora, ninguém vai ligar, olha, obrigado que você mandou o boleto. Né? Então, é sempre para pedir alguma coisa, ou para reclamar, né? Que a taxa aumentou, enfim. E a gente aprende a lidar com os problemas. Eu digo sempre que quem trabalha com administração de condomínios tem que gostar de ajudar as pessoas. Porque a gente lida com a vida delas. Né? A gente manda conta, a pessoa está com problema financeiro, ou problema com o vizinho, problema com o funcionário do condomínio, problema com o cachorro. Não sei. Então, é problema. E nós nos transformamos em psicólogas lá dentro. Não, e a administradora, ela dá todo o apoio ali para o síndico, né? Sim. Ela faz ninguém vê,
na verdade, né? A gente só acho lembra da administradora quando acontece algum problema. Isso. Mas por trás ali do síndico, tá? A administração toda ali, que é o pessoal que vai ver multa, que vai ver sobre orçamento, que vai fazer tudo. Isso. Amparado ali, né? Amparando o síndico. Isso mesmo. Né? Eu sempre digo que qualquer administradora, né, é o braço direito do síndico. Se ele for canhoto, nós somos o braço esquerdo. Né? Mas o que ele precisa de uma notificação, precisa tirar uma dúvida, precisa saber se pode multar, se não pode, o que fazer com o condômino ou com o funcionário, enfim. Tudo que ele precisa de um orçamento, nós é que fazemos, as administradoras é que fazem. Né? Então, é bastante trabalhoso, as pessoas não têm ideia do que é uma administradora de condomínios. O condômino, infelizmente, e talvez até por falta das administradoras mostrarem o que para as demais pessoas o que realmente elas fazem, né? Então elas têm aquela noção de que a gente só emite boleto, né? Quando na verdade é muito mais que isso. O síndico, ele coordena o nosso trabalho, mas quem põe a mão na massa, quem tem que fazer é a administradora. A administradora dá uma assessoria para o síndico ali o tempo integral, na verdade. Total. A gente fica nos bastidores, mas né, quem é o contra-regra, quem é o diretor, quem é que faz tudo funcionar ali, somos nós. E infelizmente, em alguns casos, né, a gente só aparece como protagonista se tiver algum problema no condomínio. Se está tudo certo, a gente não aparece, né? Aí aparece... Porque meu boleto veio R$50 mais caro. Às vezes nem 50, né? Às vezes até R$1. Acontece. Mas então, quando a bomba estoura no condomínio, é a administradora. Né? Exatamente. Então, e a gente está acostumado. Às vezes a gente fica meio revoltado, né? Mas tá tudo bem, né? E tá tudo bem, estamos aí. A gente cansou de fazer esse tipo de reclamação, aceita e bola para frente, né? A nossa missão, é isso. Quem está lá sabe que é assim mesmo. Mas é legal quando a gente tem um síndico que é parceiro, que colabora com a gente, né? Que a gente passa uma situação ali para ele. Você também como advogada, né? Como se fosse um cliente ali, você passa, olha, não pode fazer isso, né? Tem que fazer dessa forma, enfim. Quando você consegue passar tudo para ele ali, tudo certinho, e ele te acompanha naquilo. O duro é quando você vai lá e fica em cima, e fica falando, e enfim... E ele não colabora. Daí o trabalho da gente fica 10 vezes mais difícil. Complicado. E, assim, é gratificante a gente saber que a gente conseguiu resolver um problema para ele ou do condomínio, a gente deu uma solução. É isso que nos move. Né? Acho que qualquer administrador, independente da forma como trabalha, a missão dela é ajudar a resolver problemas. Então, isso, e quando a gente consegue, quando a gente faz isso, que é diariamente, não é de vez em quando, é todo dia, é gratificante. A gente sai assim, missão cumprida. É verdade. Né? É claro que tem aquele síndico que não aceita o nosso conselho, né? Ou é turrão, ou qualquer coisa assim. Tem de tudo. Sempre vai ter, não tem jeito. E quando eu falo síndico, é tanto síndico quanto síndica, né? Independente. De um modo geral. Então, tem os bons, não vou dizer que tem os ruins, tem aqueles mais difíceis de lidar. Mas, para mim, todos são bons. Né? Se estão lá comigo, é porque são bons. Sim. Né? Eu jamais poderia falar que um cliente meu não é. Né? Então, mas cada um tem a sua peculiaridade, um é mais fechado, outro é mais aberto, enfim. Tem de tudo. Mas é claro também que eu falo isso também como administradora. A gente às vezes demite cliente, né? Porque a gente vê que não vai ajudar, que a pessoa realmente não quer ali melhorar o condomínio, não quer colaborar com a gente, aí fica difícil da gente trabalhar. Então, às vezes, não vale a pena também a gente se arriscar. Porque a gente está arriscando o nome da gente, está arriscando o nosso trabalho ali, né? Com pessoas que não estão levando a sério. A nossa imagem. Mas, olha, eu até hoje já tive vontade de algumas vezes dispensar o cliente. Passa, né? Mas eu digo, olha, a gente aqui rói o osso, a gente é do mignon, é o osso, é a língua, tudo. Eu nunca dispensei um cliente. Nunca. Já fui preparada em assembleia para dizer, vocês não estão aceitando. O fato de não entender não significa que está errado. Então, eu vim aqui para explicar.
Então, eu já fui para a assembleia pronta para perder o condomínio, entregar e sair de lá. Não, tá tudo bem, então agora a gente entendeu, vamos continuar. Falei, então tá bom. Mas as pessoas criam uma resistência às vezes, né? Sim. Não querer entender. Né? Eu tô com um problema desse tipo num condomínio que eu desenhei como é que funciona e o que é problema de inquilino, de locatário com proprietário. O que cada um paga e o síndico está fazendo errado, a administradora está fazendo errado. Aí eu fiz quase que um manual, né? 3 páginas, mandei para todos os condôminos, falei, entre no site, olha a pasta de prestação de contas, veja lá a documentação, é assim que funciona. Isso aqui é o proprietário que paga, isso é o locatário. Mandaram... Deu certo? Não. Porque ninguém leu? Não. Ou leu? Porque as pessoas não leem as coisas, é incrível. Não sei se leram ou se não leram, mas o fato é que não entraram no site e falaram, eu expliquei, eu passo a passo. Entre no site, clique lá, abra aquilo, e não sei o quê. Foi passo a passo. Não fizeram e disseram, não, tá tudo errado. Aí o síndico mandou uma mensagem para ele, não, faz o seguinte, convide eles para ir no escritório para explicar pessoalmente. Eu falei, tudo bem. Mandei outro comunicado para todos os condôminos. Nossas portas estão abertas, vem aqui. Não tem nada de errado, não tem nada de escondido, tá tudo às claras, mas tem pessoas que não querem entender. Daí já não é mais problema nosso, nem do síndico, é problema da pessoa. Aí sempre vai ter gente assim, resistente a mudanças, né? Não tem jeito. Não tem como escapar disso, não tem... E era exatamente isso que eu queria saber sobre você no seu trabalho. Como é que você consegue conciliar essa questão toda que a gente mudou? Tanta tecnologia hoje nessa questão de condomínio, site, aplicativo e o atendimento humano, ele é indispensável, né? Ele Sim. continua ali. Como é que você consegue lidar com tudo isso? Você consegue adaptar o seu trabalho nessa questão? Olha, confesso que tem dias que eu não dou conta, né? E lá no escritório também não. O síndico ou o condômino, né, manda um e-mail, ele manda um WhatsApp para dizer que ele mandou um e-mail. Depois ele liga para dizer que mandou um WhatsApp, que mandou um e-mail. E assim, manda um WhatsApp ou um e-mail, dali meia hora, ele já está ligando, reclamando que nós não respondemos. Né? Então, esse imediatismo é que complica. Mas a gente tem que enfrentar. Às vezes lá no escritório o pessoal fala, Maria Cristina, vamos tira um WhatsApp, eu tiro e-mail, não sei, não tem como. Não tem como. Né? Nós temos que aprender a viver com o que tem e tentar fazer do limão a limonada ou a caipirinha. É verdade. Né? Mas as pessoas são muito imediatistas. Bem complicado trabalhar hoje em dia. A ansiedade está atrapalhando muito. É tudo muito urgente. Tudo é urgente. Quando você vai ver, não era urgente. Mas a pessoa queria atenção. Você nem sequer visualizou. Não, mas é que eu estava atendendo. Não. Quando a pessoa vai lá no escritório, os funcionários não atendem telefone. Então, às vezes, síndico liga, não tem o atendimento na hora porque a gerente ou o RH, enfim, com quem ele quer falar, está atendendo outro síndico. Mas ele reclama. Mas quando ele está lá, ele sabe que elas não interrompem o atendimento para atender o telefone. E aí eles não aceitam, né? Mas é interessante que você falou, às vezes eles querem atenção, às vezes as pessoas querem conversar. Isto. Querem se sentir importantes, valorizadas, Sim. né? Então a gente lida com isso. Então, por isso que eu digo que é dinâmico, né? Um dia é diferente do outro. Não existe uma rotina. Existe, claro, a rotina do trabalho. Mas as demandas ali, né? Isso, né? Data para emitir boleto, data para enviar convocação, isso tudo tem uma rotina. Mas o que vai acontecer no dia, você nunca prevê. Né? A ligação, o que vai pedir... Pode chover, pode acontecer tudo. Pode chover, pode ter que acionar seguro, pode tudo. Tudo. E o engraçado é que, às vezes, o pessoal fala, Maria Cristina, você sabe tudo de condomínio. Eu falo, olha, felizmente ou infelizmente, não. Até porque as pessoas são criativas. Então, às vezes, acontecem coisas nos condomínios que a gente nunca preveu. Né? Como é que eu ia prever que isso ia acontecer? Mas as pessoas conseguem inovar.
E aí o síndico liga, pergunta, fala, olha, vou ter que pedir ajuda aos universitários, aí faz uma junta ali para ver como solucionar. Sim, são situações assim, muito atípicas, mas a sociedade vai mudando e os problemas também vão acompanhando, sim, né? Eu tenho condomínio que o condômino, para se desestressar, ele gosta de passar a roçadeira no terreno dele, ele não construiu lá ainda. Só que ele faz isso no domingo, de manhã. E daí o vizinho quer dormir. Ele vai se desestressar e vai estressar os outros. Então, para ele, o bom senso é ele se desestressar, cuidando lá do terreno dele, não põe jardineiro, e ele vai fazer isso. Mas a outra pessoa diz, não, o bom senso é no domingo você dormir até tarde. E daí? Né? Para um e para outro, tem que conversar, tem que apaziguar os ânimos, né? É complicado essa questão, né? Porque as pessoas... É como dizem, né? O óbvio precisa ser dito, né? Que as meninas estavam comentando esses dias. Porque as pessoas, elas estão tão... Sei lá, é tanta informação, tanta coisa, que elas não estão conseguindo fazer conexão com mais nada. Tava falando isso hoje. A gente, às vezes, aprende uma coisa aqui, outra ali, mas no final você não consegue conectar uma coisa com a outra. E aí, na hora que você precisa utilizar aquilo, você já fica assim, ué... Mas o que tem? Eu só tô roçando meu terreno. Hoje é domingo, meu dia de folga. Sabe? Tá ficando dessa forma, né, a situação. Eu evito falar a questão do bom senso. Porque o bom senso, para mim, é uma coisa, para você é outra, enfim. Então, aquele bom senso, eu não acredito que exista. Né? Porque, para mim, isso é certo, para outro não é. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Sim. Né? Então, hoje está pior, né? Mais complicado. Às vezes você não sabe como se dirigir uma pessoa porque pode ofender. É relativo o bom senso. Totalmente relativo. Sim. E tá complicado. É com aquela história, chamar de senhora, a pessoa não gosta. Chamar de você, a pessoa acha falta de respeito. Aí, como é que você faz, né? Isso. Então, assim, existem coisas hoje em dia que é complicado mesmo. A gente não sabe lidar. E para mim é bem difícil nessa questão de senhor e senhora, porque eu sou filha de mineiro. Então, filho de mineiro tem que chamar todo mundo de senhor e senhora. Pedir benção. Pedir benção, peço benção até hoje, né? Para os meus tios, tias, enfim, meus pais. E senhor e senhora. Né? E a pessoa não me chama de você. E eu não consigo. Aí eu tenho que ficar fazendo frases pisando que eu em não ovos ali para não falar nem você, nem senhor ou senhora. É complicado mesmo. A gente passa muito por isso. Para não ofender ou não. Sim, ou a pessoa ficar, sei lá... Sim. Enfim, a gente não quer tratar a pessoa indiferente nem mal. A gente quer tratar bem, mas às vezes a gente não sabe se comunicar por questões da sociedade, por questões... Isso. Que não fazem sentido pra gente, né? Eu demoro muito tempo para chamar alguém de você. Né? Muito tempo. Principalmente cliente, né? Cliente. Mesmo que eu vejo que é mais novo que eu, eu chamo de senhor e senhora. É um cliente, né? Independente, é conselheiro, síndico. Mas é uma questão de respeito. É uma coisa que a gente aprendeu e é uma questão de respeito. Só que, às vezes, é ofensa para algumas pessoas. Sim. É isso que é o problema. Mas é que se eu não fizer isso, aí eu apanho em casa, né? Meus pais vão descobrir, vão fazer anos cresce. Mas olha, assim, resumindo, como é importante o síndico ter um apoio administrativo ali, ter uma administradora por trás do trabalho dele ali, que realmente se preocupe com o condomínio, que vista a camisa do síndico também, porque muitas vezes a administração, ela faz 80% do papel do síndico. Porque às vezes o síndico ele não está disponível o tempo todo ali e a administradora está por trás fazendo o que ela tem que fazer, que é administrar o condomínio. O síndico às vezes tem outro trabalho paralelo, enfim, né? A gente tem vários clientes assim, que às vezes ele é síndico, porém médico, ou enfim, advogado. E ainda que seja uma pessoa, não, eu sou aposentado. Tudo bem, mas ele tem outros compromissos, né? Tem que buscar o neto na escola, né? Sim, uma vida, né? Faz um curso, isso, ele tem os afazeres dele e tá certo que tenha. Eu digo sempre que o condomínio ele precisa, obviamente, de uma administradora, mas precisa da figura do síndico. E o síndico tem que ser remunerado também, né? Às vezes, mas já tem administradora, vocês fazem tudo. Eu falei, bom, se a senhora vai numa loja, tem lá os vendedores, mas não tem um gerente? O síndico é o meu gerente. Exatamente. Ele coordena o meu trabalho. Eu vou pôr a mão na massa, mas ele é que vai me coordenar. O gerente não tem remuneração? Ele tem uma responsabilidade? Tem. O vendedor também.
Então, cada um vai ser remunerado, né, pelo seu serviço. Então, o síndico tem que ser remunerado. Eu também acho, concordo totalmente. Independente se é síndico, obviamente, síndico profissional, isso ninguém discute, mas às vezes o síndico morador tem gente que fala, mas não precisa. Uma vez eu fui num condomínio... A ingratidão depois sai muito caro. Sempre. Eu fui num condomínio que a construtora estava entregando, e aí chegou o momento de eleger o síndico, e aí a construtora sugeriu, né, que o síndico tivesse uma remuneração. Aí um condômino não queria. Daí ficaram discutindo, e chegou um momento que daí a gente perguntou, e tá, e qual que seria a remuneração? Então? Aí ele falou, eu acho que o síndico poderia receber R$100. Daí eu não aguentei, eu falei... Geralmente isenção da taxa. Geralmente eu não me envolvo, assim, eu evito, deixo eles falarem, enfim. Mas esse eu não aguentei, eu virei para ele, eu falei, por R$100 o senhor seria síndico? Ele falou, jamais. Daí eu falei, e o senhor acha justo o senhor propor para alguém que vai se candidatar a síndico pagar R$100, se nem o senhor faria isso por 100? Aí ele ficou quieto, não fez mais nada. E aí aprovaram um valor maior, obviamente, né? E o condomínio está bem. Mas, sim, eles desvalorizam o síndico. Sim. Eles não têm noção do trabalho que dá. Quem nunca foi, não sabe. Sim, porque o síndico, ele, por mais que a administradora faça, mas ele tem que dar o voto final, ele tem a responsabilidade cai tudo sobre ele. E daí, às vezes, ele joga em cima da administradora, né? Também tem enfim. um pouco disso. Mas ele é o responsável civil ali pelo condomínio, então... Ele é. Mas ele é o primeiro que enfrenta os problemas do condomínio. Com certeza. Né? E mesmo que não passe por ele, que venha direto para nós não vamos fazer nada sem autorização dele. Então, ainda que um condômino ligue, olha, eu quero que mande uma notificação para o apartamento de cima, né? Que está fazendo barulho, enfim. Tudo bem, nós vamos mandar, mas nós vamos perguntar para o síndico se de fato nós podemos mandar. Isso é muito importante que você falou. Nós passamos tudo para o síndico. Sabe por quê? Porque, da mesma forma, é por isso que tem que ter uma administradora de verdade para trabalhar com condomínio. Gente, é sério, isso é muito sério. Porque, por exemplo, o síndico, ele quer mandar uma notificação para o morador. Sim. Aí ele liga lá para a administradora e fala, olha, eu preciso mandar uma notificação, tal, barulho. Enfim, aí a administradora vai lá e faz. O que uma administradora séria e que tem experiência no mercado vai fazer? Perguntar o que aconteceu, pedir para ele, olha, me explica certinho como é que foi todo o processo. Por quê? Para não correr um risco ali de estar fazendo... Às vezes nem é aquele apartamento. Sim. Imagina, você mandar a notificação para o apartamento errado. Então, assim, a importância de você ter uma assessoria realmente de verdade ali, que tem experiência no que faz, ela vai auxiliar o síndico ali. Que dê um respaldo, exatamente. Né? Eu já tive problema de condomínio, o prédio certamente mal construído, e a pessoa estava reclamando do barulho do apartamento de cima. E anotou no livro, fez várias anotações, só que o condomínio de cima estava viajando, não tinha ninguém no apartamento dele, era o outro. Né? Então, o som reverbera. Né? Então, às vezes... Dependendo da acústica, você não tem... Às vezes é até na rua. Isto. Mas ele achou que era o apartamento de cima. E aí o porteiro interfonou, não tá. 2, 3 dias depois a pessoa chegou, não, eu estava viajando. E imagine só, se manda notificação. Ou uma multa, né? Já cria uma situação ali com o morador. Isso, E aí poderia ser um problema maior. Uma outra coisa que a gente sempre toma cuidado a gente nunca diz, olha, o apartamento tal reclamou do seu apartamento, da sua unidade, né? A gente fala, olha, recebemos uma reclamação e sugerimos que o senhor evite cometer a mesma infração novamente, sob pena de multa. A gente coloca lá... na advertência tem que ser mais tranquilo, mais leve. Agora, na multa já tem que... Não, daí já notificou, já fez tudo, aí a multa direto. Porque senão também tem morador que acha... ninguém sabe que sou eu que estou reclamando, ele só reclama, né? É comum também, às vezes ligam lá e querem falar comigo. Aí reclamam do síndico. Reclamam de tudo. E a gente sabe que o síndico... Tem aqueles síndicos que realmente são ativos e tem aqueles que estão lá porque quase que foram obrigados a assumir o cargo. E aí ele não quer fazer muita coisa pelo condomínio. É uma opção dele. Mas, às vezes, reclamam de síndico que a gente sabe que ele
cuida do condomínio, só que não tem verba para fazer tudo. Né? Então, na hora da Assembleia ninguém aprova nada. Não querem aumentar a taxa. Fica difícil. E aí reclama, daí eu falo, olha, daqui 2, 3 meses vai ter eleição de síndico, o senhor poderia se candidatar. Não, eu não tenho tempo. Eu fico pensando, né? Não tem tempo para assumir e fazer. Então, não reclama do outro que está fazendo. Mas tem tempo para ligar e ficar reclamando. Então, às vezes eu falo, olha, então não é melhor o senhor se propor a ajudar o síndico? Você já conversou com o síndico ou com a síndica, né? Dar sugestões que poderia fazer dessa forma, daquela. Vá ajudar, ofereça ajuda, né? Porque é fácil reclamar. O problema é colocar a mão na massa. Igual eu falei, eu falo, quem traz o problema tem que trazer a solução. Então, assim, se você está vendo problema, é bom você pensar no problema 10% do seu tempo e 90% você pensa na solução. E aí você chega no síndico e fala, olha, eu tô vendo um problema assim, assim, assado no condomínio, e eu acho que se você fizer assim, o que você acha? Né? Eu acho que ia ser maravilhoso. Não ia? Fala a verdade. Ia ser o mundo ideal, né? Ideal. Mas não é. E tem os egos também, né? Outro problema que tem muito é o síndico que não foi reeleito e não aceita, ele não aceita, ela, né? Que deixou de ser síndico. Não larga o osso. E aí fica boicotando o que foi eleito. E aí ele quer continuar mandando em nós, faça isso, faça aquilo. Desculpe, mas agora não é mais, o senhor não é mais o síndico, é outra pessoa. E daí ele falou, quando o senhor era síndico, as pessoas também pediam para nós. E nós passávamos tudo para o senhor. E agora, nós vamos proceder da mesma forma com quem foi eleito. Né? Então, só que, não, mas eu estava sempre aí, não sei o quê. Tudo bem, mas agora é outro. Né? Eu tenho que fazer, e a Assembleia que elegeu, não fui eu que coloquei ele lá. Né? Foram os condôminos. E a gente também está ali pelo condomínio, né? A gente tem que também deixar isso bem pautado. Por quê? Porque muda-se o síndico, mas a gente continua ali dando todo o suporte, a gente tem um histórico ali do condomínio com a gente para colaborar com aquela outra gestão. Isso. Então, assim, fica difícil, né? A gente querer o ex-síndico, né? Ficar ali, olha, mas não tá legal. Mas é comum acontecer. E outra coisa que acontece é a gente fazer tudo direitinho e perder o condomínio por causa disso. Sim. Cobra o inadimplente. Liga, manda carta, né? Cobra, fala. Aí ele fica bravo, porque eu não posso tirar multa, não posso tirar juros, não posso tirar correção. É dinheiro do condomínio. Nem o síndico pode, né? É dinheiro do condomínio, não é dele. Mas o condomínio não entende isso. E eu já perdi condomínio. Explica. Por que não pode? Para as pessoas entenderem uma vez por todas. Por que a gente não pode tirar multas e juros? Porque o dinheiro é do condomínio. Quem pode aprovar é a Assembleia. E por que não pode? Gente, imagine só, quando você não pagou a taxa, sabe o que aconteceu? O condomínio onerou aquele mês. Não entrou aquela cota. Isso, vai faltar, além disso, vai faltar dinheiro, né? Principalmente condomínio pequeno, né? Sim. 10 unidades. Exatamente. Um apartamento é 10% de inadimplência, né? Eu tenho condomínio com menos de 10. Então, que não paga é 15%, 20% de inadimplência. É muito por condomínio. Não é justo, né? Ter que tirar... Sim. Poxa. E aí deixa de pagar determinada conta, né? E isso vai onerar o condomínio depois. Né? De fato, é um dinheiro ali contadinho, né? Não tem lucro. Mas já aconteceu do condômino, daí pagar, colocar em dia as taxas, ser eleito síndico, e o prazer dele é rescindir o contrato com a mineira. Né, com a administradora, porque nós não tiramos a multa, ele fica bravo conosco. Mas aí ele não está pensando no condomínio, ele está pensando nele, no individual. Isso, mas acontece. Mas como é que uma pessoa dessa vai ser síndico? E Porque ele vai ser síndico de um condomínio que tem várias cotas ali, várias pessoas. Mas já aconteceu, e por mais que a gente explique, por outro lado, já aconteceu, na época que eu até advogava, eu entrar com ação contra o condômino, e o condômino fazer o acordo, quitar a dívida judicialmente, e passou um tempo, ele foi eleito síndico. Aí o pessoal, vai tirar da mineira, vai tirar. Aí ele foi eleito, no dia seguinte, ele foi no meu escritório, falou, Maria Cristina, fique tranquila, o condomínio vai ficar aqui, vocês cobraram do jeito que tinha que cobrar, vocês fizeram o que tinha que fazer,
E eu fui penalizado porque eu errei. Na época eu estava com dificuldade, e o condomínio está conosco até hoje. Mais de 30 anos o condomínio está com a gente. Eu tenho um condomínio que está conosco há mais de 40. Nossa! Mais de 40 anos, é. Então, um está 43, outro 42. A relação ali já de amizade com os moradores. Né? Conhece a gente há muito tempo e a gente acompanha. Mas isso é confiança, né? É uma coisa que no mercado, a gente tem muita gente no mercado, mas confiança é uma coisa muito, muito cara, muito difícil de ter. Hoje. Eu sempre digo que muitas vezes o marido não sabe a senha da conta bancária da esposa e vice-versa. Mas a administradora sabe a senha da conta do condomínio. Né? E, às vezes, o dinheiro que tem na conta do condomínio é muito mais que o síndico tem na conta dele. Exatamente. Né? E nós estamos ali gerindo aquilo. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande e confiança é tudo. É tudo. Você perdeu a confiança. Então, eu falo, olha, pode reclamar de qualquer coisa, mas jamais que nós fizemos qualquer coisa que causou algum prejuízo financeiro para o condomínio. Né? Sim, porque é uma coisa que, infelizmente, a gente vê aí, né? A gente mora num lugar que é uma capital, mas que é muito pequeno, um mundo muito pequeno. A gente sempre sabe de alguma coisa e eu fico triste, porque são pessoas que estão no mercado aí que têm potencial para crescer e acabam, né, se perdendo ali numa gestão. Cresce o olho, acha que aquilo ali vai resolver o resto da vida da pessoa e... Não vai, né, gente? Se sujam por pouca coisa, né? Porque E o nome da gente é muito mais forte, é muito maior do que qualquer outra coisa. E no meu caso, imagino que nas demais também, mas no meu caso, é o nome do meu pai, é da minha família, da sua família, né? Olha a responsabilidade. Sim, né? Eu tenho irmãos que têm amigos, meus pais têm amigos, né? Eu tenho amigos, tenho a minha filha, né? Qual é o legado que eu vou deixar? Exatamente. Né? Então, aquele ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, não. Se é para falar, só falem bem. Se for para falar mal, fique quieto. Infelizmente, né? A gente vai ter uns feedbacks aí, né? Mas faz parte. A gente tem que estar pronto para aprender ali com eles, né? Porque se a gente está hoje no mercado ainda, é porque a gente está ouvindo e estamos atendendo do jeito que a gente consegue, mas estamos. Sim. Porque isso é importante. Porque, às vezes, a gente tenta passar alguns feedbacks também para síndicos. Sim. E algumas pessoas não estão dispostas, né, a ouvir, né? Uhum. E sendo que aquilo vai agregar tanto para ele quanto para o condomínio. Sim. Então não é tão simples, né? O ser humano mexer com gente. Daí dá vontade de falar, eu te disse. Dá vontade na hora da assembleia, falar, eu falei, eu te avisei. Eu falei. Falei pra você não mandar aquela multa. Mas a gente sente essa risada, a gente ri por dentro. Sim, na maioria a gente tem que rir por dentro, porque, né, senão a gente... Mas olha, que interessante essa história que você contou, né, do morador ser inadimplente, e aí ele pagar... Né, ficar adimplente ali só para poder se candidatar a síndico, ser votado pelos moradores, Isso. Que eu já acho uma coisa meio estranha, porque se é um morador que está sempre inadimplente, ok, existem diversas questões, né, para o morador estar inadimplente, igual a gente passou por uma pandemia, claro, enfim, mas existem uns que realmente não pagam porque... Não querem, né, aí o síndico liga, olha, trocou de carro, viajou, fez isso, fez aquilo. Eu falei, mais um motivo para o senhor não tirar a multa. Porque não é justo com aquele que deixou de viajar, deixou de comer uma pizza todo final de semana para poder pagar o condomínio. Né? Então, tem aquele inadimplente que a gente entende. Está, né? Passando por um problema, perdeu o emprego, a empresa não está indo bem, ou tem uma doença na família, né? Alguém doente, enfim. Mas tem aquele que realmente não paga de safadeza, que é mais fácil não pagar o condomínio, porque o custo é menor do que deixar de pagar o cartão de crédito. Só que ele esquece que ele está comprometendo as demais pessoas, né? Os vizinhos. Os outros. Então, é uma questão moral. Né? Financeiramente, é melhor deixar de pagar o condomínio, mas moralmente é muito pior. Né? Porque é o teu vizinho que está pagando o teu gás, né? Quando o gás é ali para todo mundo, também, a água, energia elétrica. Energia nem tanto, né? Mas tem a energia do elevador, né? Tem tudo isso. A portaria tá cuidando da portaria. E às vezes é um morador que fica pegando salão de festa todo final de semana, fazendo festa. Exatamente. E você não pode proibir. Né? Sim. É direito dele ali, né? De propriedade, de utilizar tudo ali. Mas eu vi essa semana que saiu no STJ, parece que as unidades que estão financiadas agora vão entrar também para cobrar a taxa condominial, né? Porque o banco, quando você financia o imóvel, é do banco.
da instituição ali de crédito é a proprietária do imóvel até você quitar. E aí, o que acontece? O banco não quer pagar a taxa de condomínio. Tá no nome do banco, né? Você tem só o direito de uso ali, né? Como se chama, meu Deus, esqueci. Bom, enfim, você é advogado, uma hora você me fala aí. Mas essa, eu não eu vi essa semana para pagar a taxa condominial, porque o banco tem que arcar com isso. Não, mas o apartamento financiado. Sim, mas sempre, mesmo que ele estivesse desocupado, que às vezes o banco retoma. Nós sempre entramos, quando eu tenho que entrar com ação, contra o próprio banco, né? Se ele adjudicou, porque foi a leilão. Não, nem foi a leilão o apartamento, nem nada. Tá devendo taxa de condomínio e é financiado o apartamento, você pode entrar contra o banco e executar a propriedade ali pelo banco para você poder receber a taxa de condomínio. Sim. Porque é obrigação dele. Porque a dívida é próprio terreno, né? É do imóvel, né? Não é da pessoa que está lá dentro. Exatamente. Né? E o banco está no nome da instituição financeira ali, credora. Ele é o credor hipotecário. Isso vai trazer muito problema, eu acho, ali para os bancos, né? Porque eles não vão querer repassar isso, né, para eles. Sim, mas... Bom, isso aí é uma discussão jurídica, né? Porque é um pouco temerário entrar contra dois, né? O condomínio escolher se vai entrar contra quem está no imóvel, que é o devedor, né, do financiamento, mas se ele está pagando em dia, né? E entrar contra o banco também, entrar contra um e outro, sem ver o julgado. Sim, tem que ler. Eu vou mandar para você depois dar uma olhada. Porque eu só li assim, meio que a gente lê tanta coisa, eu só vi isso e falei, nossa, agora vai ficar bom, porque imagina o banco ter que custear essa dívida, né, do morador. Porque querendo ou não, é uma dívida condominial hoje em dia, tem gente aí que nunca pagou condomínio na vida, que compra apartamento e não paga. Isso, tem bastante. Mas aí o imóvel vai a leilão. Né? E a dívida de condomínio é uma das dívidas que você pode retomar o imóvel mesmo sendo bem de família. Né? Então, senão caracterizaria enriquecimento ilícito. Então, ele vai perder. Tem gente que acha que não perde por ser bem de família, e perde. Uhum. Né? Então, no final, ele vai se dar mal. Não, e eu acho assim, taxa de condomínio é uma sacanagem quando alguém não paga. Eu sei, né? Igual a gente tá falando, as pessoas passam por problemas financeiros, situações aí, né? Mas não custa conversar e explicar a situação ali pra administradora, pro síndico, pra gente conseguir resolver da melhor forma. Claro. Porque tem gente que realmente não se importa. A gente cobra, manda e-mail, manda carta de cobrança, a pessoa nem responde a gente, muitas vezes. Ou nem fala, olha, eu queria negociar, mas eu só posso pagar tanto por mês. Fale tente, né? Tente um acordo ali para não acabar prejudicando os demais moradores, porque é complicado demais isso. Sim. E é desconfortável ficar cobrando. Vocês acham que a gente gosta? A gente não gosta. Mas não tem o que fazer. A gente não tem opção. A gente vê essa questão da taxa de condomínio é engraçado, porque às vezes pega um condomínio novo, né, e de alto padrão. Mas é óbvio que apesar de ser de alto padrão, as pessoas vão ter que mobiliar o apartamento, vão ter que, né, vai ter outro gasto. Mas chega na assembleia de condomínio, na primeira, e aí querem discutir, querem mudar isso, mudar aquilo, ou às vezes a construtora não entrega o salão de festas mobiliado, ou eles querem implementar as áreas comuns, e aí um começa, não, eu acho que tem que ser uma taxa extra de R$1.000, o outro, né, tem que ser de 1.500, 2.000, e vai subindo. E a gente lá só fazendo a ata, né? Mas no outro dia, olha, não dá para baixar. Eu falei, o senhor tinha que ter votado lá na hora. Mas ninguém quer mostrar que não, olha, 2.000 é muito, 1.000 é muito. Vamos aprovar 500, porque além da taxa de condomínio, tem essa taxa extra e eu ainda vou mobiliar o apartamento, estou gastando com isso, com aquilo. Financiamento, às vezes está pagando ali a unidade. Isso, mas não quer mostrar isso para os vizinhos, que ele não tem essa capacidade financeira. Uma vez aconteceu isso numa assembleia online. E a moradora achou que o microfone dela estava desligado. E é uma taxa alta, né? Um condomínio tem uma taxa de R$2.500, R$3.000. E aí uma moradora não sabia que o microfone, que o áudio dela, o microfone dela na online ele estava ligado e acabou falando, você não, a esposa falando pro marido, você não pode falar que alto, porque senão acha que a gente é pobre. Ela falou, coitada. Eu falei, gente, coitada da pessoa, né? Ela nem
Aí, olha, a senhora tá com o microfone ligado, tal. A gente quase derrubou Sim, a chamada para poder... Porque ela estava falando, enfim, todo mundo ouvindo, ficou que bem... desagradável. Mas isso acontece muito, né? E aí a pessoa... Isso aconteceu comigo. Eu estava na Assembleia e no dia seguinte um condômino ligou. Maria Cristina, não tem como baixar. Eu falei, olha, não posso. Foi decidido em Assembleia. Eu não posso alterar nada. Eu não posso nem acrescentar, nem retirar. O que foi dito tem que constar em ata. Então, o senhor deveria ter falado lá na hora. Ele não falou. Ele ficou intimidado, né? Sim. É complicado isso. É bem complicado e bem comum acontecer. A pessoa não admitir. Já aconteceu de gente querer anular a Assembleia porque não tinha quórum. Era uma questão assim que era uma reforma, mas ia ter... podia ser uma reforma de ampliação entendida ou apenas apenas uma mudança, comprar uns móveis novos para o salão de festa. Mas, para não ter complicação lá no futuro, eu falei, o síndico falou, Maria Cristina, posso convocar outra assembleia? Eu falei, pode. E aí eu vou conseguir o quórum correto. Eu falei, tá bom. Aí eles tinham aprovado um determinado valor, se não me engano era R$700 mil, e a condômina quis anular a assembleia, porque não aceitava. Mas ela não quis falar que ela não queria gastar aqueles 700 mil, porque ia onerar muito. Aí eles fizeram uma nova assembleia, e ela não foi nessa nova assembleia, e aí eles tinham o quórum. Aí eles aprovaram 1.200.000. Não sei o que ela fez, mas... Nossa! Aprovaram. E tinha quórum. E tinha quórum. Aí não tem choro nem ver. Se ela tivesse, né, não precisaria se expor durante a Assembleia, mas fosse falar com o síndico depois, olha, vocês aprovaram, não quis ser... Ela poderia até mesmo votar contra, a gente ia constar em ata o voto dela, se ela quisesse, né, nominalmente, e depois ela poderia, olha, queria conversar com o síndico, conselho, no meu caso, ao invés de ser 10 parcelas, vocês podem fazer 20, 15, né? Dá outras opções de parcelamento. Isto, a minha situação, meu marido está assim, está assado, está desempregado, estou me separando, sei lá, qual que é o problema. Pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Seria muito melhor. Mas ela quis peitar, quis já ir para o enfrentamento. Mas às vezes no condomínio já é uma coisa meio que já ocorre ali com frequência. As pessoas ouvem, o fulano tá falando que o fulano não tem dinheiro, enfim. E a pessoa se sente intimidada ali na hora de acabar dando a opinião dela. É complicado. Porque você tem que falar, é o seu momento. Sim, de participar. Na Assembleia. Exatamente. Né? Poucas pessoas usam a Assembleia, porque não sabem disso, na verdade. Né? Isso. Que é o poder que elas têm, é a Assembleia. E outra coisa também que acontece muito não, eu falei. Tá, mas e daí, no final? O senhor pediu para constar em ato, ficar registrado em ato? Não, eu só comentei lá. Falei, então... Estava na pauta? Mas se não está, não tem como provar, não tem... Então, tem alguma coisa que está divergente, não concorda? Falei, eu gostaria que meu posicionamento constasse em ato. Vai constar em ato. Né? Falando nisso, um outro problema que acontece que é comum. Às vezes, o condomínio tem lá 30 unidades, mas desce 6, 7 pessoas, às vezes nem isso para a Assembleia. E vão trocar, vão alterar a fachada, vão fazer alguma coisa que precisa de aprovação, que precisa de quórum para aprovar. Daí a gente fala, olha, não tem quórum. Vocês, daí o síndico com o condomínio... Nos assuntos gerais. Ou assuntos gerais, a gente também fala. A gente orienta. Aí vira, às vezes tem gente que é grosseira. Vocês trabalham para a gente, vocês não têm que se meter. Nós vamos aprovar, pronto e acabou. Tá bom? Então aprove. Aí o condomínio que não foi, quer anular, faz um abaixo-assinado com os outros para anular a Assembleia. Daí a gente vai lá, mas vocês não orientaram a gente? Como não? Se vocês tivessem orientado, deveria ter constado em ata. Mas como é que eu vou constar em ata? Aí eu vou pôr lá.
Não tinha a administradora orientou, alertou para o fato de não ter quórum para aprovar essa obra. Ninguém nem assina ato para começar. Uhum. Não é? Isso, porque quem estava lá queria. Aí eu vou estar confessando, né? Eu vou estar entregando o ouro para o outro, né? Aí, eu tô dando mais um motivo para ele anular. Daí ele vai vir, olha, vocês escreveram que aí vocês deram munição para ele anular a Assembleia, ou dizer que não a Assembleia, né? Mas a votação daquele item específico, né? Nem sempre anular a Assembleia. Os demais itens são válidos, né? Você não precisava de quórum. Mas então a gente fica numa situação porque nós orientamos, mas não registramos, para não dar problema. E daí, por não ter registrado, a gente acaba arrumando um outro problema, porque daí as pessoas vão dizer ou esquecem que nós orientamos. Exatamente. E aquele que não quer, em vez dele ir lá falar que ele não quer, ele não vai. Isso. Não é? Aí fica mais difícil. É complicado. E normalmente o que não vai é o que mais reclama. Sim. Aí chega o boleto, é o primeiro que liga. É o primeiro que se indispõe com a gente ali na questão toda. E é complicado. Vai, gente, vai na Assembleia. Ah, mas eu não vou aceitar, não vou aprovar. Não aprova, mas vai na Assembleia. Sim, ele tem que ser sua voz. Ele tem que se fazer ouvir. Quem sabe ele mude o voto das outras pessoas ou mostre um outro lado da situação que convence os outros. É que a pauta não está escrito na pedra, não está aprovada. É uma pauta, vai lá, se posiciona. Às vezes você tem um orçamento de alguém mais em conta, que tem um serviço melhor, enfim, vai lá. O problema é quando eles não vão e depois vem todo aquele processo que anular uma ata. É um saco, dá muito trabalho. Eu, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu. A gente sempre conseguiu contornar para não chegar nessa situação, né? Mas eles têm que falar, né? Ele tem que mostrar lá o voto dele e sim, porque no WhatsApp eles falam, xingam, ofendem. Mas na hora... Na Assembleia ninguém fala nada. Não, ficam quietinhos. Né? Mandam lá, que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês direito. Chega na Assembleia, a gente fala, oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Como é que você está? É bem assim. Eita, difícil, é difícil. É bem isso. Então, assim, a gente não está querendo peitar ninguém. A gente só quer que vocês usem as armas e as ferramentas que vocês têm. Isso. Porque vocês têm muitas ferramentas, só que vocês têm que saber usar. E a gente conseguir fazer o trabalho da gente, exercer ali, né? Porque condomínio é votação. Sim. Né? O dia a dia ele vai acontecer normalmente, mas qualquer coisa que saia da rotina, ela depende de uma votação. E ganha quem tiver mais voto. Simples assim. Exatamente. Né? Então, foi voto vencido? Foi. Então, não adianta. Eu quero tirar o síndico. Quem mais quer tirar? Não, só eu. Não vai conseguir. Nem o juiz tira. Esse só ele quer tirar o síndico é complicado, né? E acontece. Esse é aquele que vai lá e conta uma história triste pra gente. Conta, fala. Eu falo, mas e quem mais está do seu lado, né? Mais ninguém. Eu falo, então não adianta o senhor tentar tirar o síndico, porque o senhor vai ser voto vencido. Nem judicialmente o senhor não tira, porque nem o juiz pode, porque é decisão da Assembleia. Se a pessoa foi eleita síndica, é só a Assembleia para tirar. E o pior é que essa pessoa é a pessoa que sabota a gestão. Sim. Ela fica criando situações ali, incomoda todo mundo. Isso. Porque o condomínio não tem harmonia. Infelizmente, uma pessoa consegue fazer isso dentro de um condomínio. E o síndico não consegue trabalhar. Uhum. E a gente também não. E a gente entra numa dança. Menos ainda. E o problema também é quando eles brigam e colocam a administradora no meio. E coloca a gente para resolver o problema. E se a gente não resolve o problema, o culpado somos nós. Não eles. Né? Eles brigam entre si e colocam a gente no meio. Mas mais fácil, né? Como diz o meu pai, né? Quando dois touros brigam, quem se dá mal é a grama. A administradora é a grama nesse caso, porque eles ficam lá brigando, ou então na briga de marido e mulher não se mete a colher. Na briga de condômino, se a gente for se meter, ou às vezes eles querem que a gente se meta, aí eles fazem as pazes, e a gente fica tudo bem. E a gente... Sobe pra gente. Ainda vão dizer que a gente vamos tirar aquela administradora. Ainda dizem, eles que causaram a intriga. Não, eu entrei na metade. Mas pelo amor, a gente só queria ajudar. O problema. Tentando ajudar. É complicado mesmo. Esse trabalho de administrar condomínio não é fácil, não. Porque a gente tem que estar de vários lados ali. A gente tem que amparar o síndico, amparar o morador, o conselho.
filho. Olha, de tanto que eu tô falando, eu tô pensando até em desistir desse negócio. Não, pelo amor de Deus, não pensa nisso. A gente às vezes sente essa vontade, mas passa. Ela passa. Porque o propósito é maior, né? É aquilo que eu falei no começo, né? O gostoso é saber que você conseguiu apaziguar os ânimos, ou você pelo menos deu uma saída que poderia resolver aquela situação. Se eles acataram ou não, aí é outra história, mas só esse desafio de você ajudar e conseguir ajudar. Né? E é legal também quando a gente consegue fazer o síndico entender e aprender com a gente alguma coisa ali. Sim. E ele dá continuidade na gestão e todo mundo elogiar. Eu fico feliz também. Porque gostoso. A gente participa daquilo, gratificante. Né? Não é? Eu acho muito bom. Porque a gente está colocando mais pessoas ali em prol do condomínio que vão auxiliar todo mundo e a gente também no nosso trabalho. Sim. Né? Porque é bem importante o síndico estar focado ali com a gente, tá andando no mesmo passo que a gente. Isso, falando a mesma língua. Exatamente. Quando todo mundo está junto, o condomínio cresce. Exatamente. Valoriza o imóvel, né? Os funcionários ali, os porteiros, se sentem bem. Né? Consegue até reduzir a taxa de condomínio, uma coisa que hoje em dia é difícil, né? Mas quando todos estão na mesma toada ali, no mesmo caminho, é bom, é gostoso. Quando faz uma assembleia que meia hora está resolvido, não é isso mesmo, aprovo, e os assuntos gerais, não tem nada. Gerais. Esse é outro, né? Eu não queria falar, mas... Eu não gosto dessa pauta. Assuntos gerais é de tudo. Sim. Que você imaginar. Às vezes a assembleia foi tranquila. Uma hora... Chegou em assuntos gerais, aí começa. É verdade. Aí começa a briga. Conta uma história pra gente, bem inusitada, que aconteceu com você no condomínio. Bom... Assim, você deve ter 1 milhão de histórias, mas assim, uma que ficou marcante, assim, na tua vida. Tenho várias... até já brinquei de a gente escrever um livro, né, o pessoal, mas dependendo do que eu contar aqui, o condomínio vai se identificar, né? Não, então esse não pode. No próximo. Então eu vou contar um que eu não peguei o condomínio. Bom, já contei o final da história, que pena. Mas então a gente já sabe que você não teve que encarar a situação depois, então já tá bom. Mas eu fui apresentar a mineira para um condomínio. Obviamente à noite, e o condomínio era todo envidraçado, o salão de festa era envidraçado e o síndico estava atrasado. E aí, mas já estava ali o conselho aguardando, né? E a esposa do síndico. E eu fiquei conversando, e nisso eu vi que passou uma pessoa no corredor, assim, e fora, né? Uma marquise, e as luzes da marquise, aquilo brilhou. E eu achei que era um entregador de pizza, alguém, né? Com um capacete que brilhou. Aí a síndica falou assim, meu marido chegou. Eu falei, aquele ali de capacete? Ela fechou a cara comigo. E eu entendi o motivo. Porque logo em seguida ele entrou no salão de festas. E, na verdade, ele era totalmente careca. A cabeça dele brilhava e ele tinha um cabeção, era uma cabeça realmente grande. Nossa, que furo! Foi, aí eu fiquei desconcertada, né? O meu marido disse que eu falo demais, eu falo mesmo, e aí eu falo essas besteiras. E, obviamente, o condomínio não veio, né? E eu acho até que... Por causa do capacete? Eu fico pensando que... Criar uma resistência ali. Que ele já tinha, às vezes, um apelido, alguma coisa assim, né? E eu peguei no ponto fraco. Mas foi assim, na lata, né? Ele, meu marido chegou, um de capacete? Não! Nossa, que situação, né? Foi constrangedor. Olha, uma coisa tão... Não, uma coisa tão assim, não tem nada a ver. Foi uma mas ofensa. Eu não deveria ter falado aquilo, né? Eu realmente achei que era um entregador de pizza, ou que tinha entrado 2, né? E eu falei, de capacete, né? Eu poderia estar de moto, sei lá o quê, né? Mas também, né? Enfim, tanta coisa na cabeça, tanta conta, tanta prestação mas, de conta. O erro foi totalmente... Tá vendo até capacete. O erro foi totalmente meu, porque eu fui impulsiva, né? Eu não pensei, foi uma coisa assim que... Então, mas já aconteceram outras, né?
Não, tem várias, mas não... Vamos gravar um podcast só de contos, de histórias. Mas ainda eu tenho que vir aqui com sim, preto, a gente não né? fala o nome Isso, e aí você nada, conta. Aí eu conto. Mas no Spotify ninguém vê nada, é só a voz. Isso, muda a voz. Não, muda a voz também. Mas tem várias histórias inusitadas, assim, mas é uma síndica que... Essa eu posso falar. No condomínio não parava nenhum porteiro, né? Então, toda hora o porteiro pedia para sair ou a síndica mandava ela embora, pedia para dispensar o funcionário. Mas estava demais, era assim 15, 20 dias, um mês, 2 meses, não durava mais do que isso. Isso gera problema para nós também, né? Porque ficar indo atrás de mão de obra, tudo. E gera custo para o condomínio. Né? E se a taxa de condomínio aumenta, eles acham que é a administradora que aumentou. Não. O honorário da administradora que aumentou. Eu falo, não, a água, a luz, nós fazemos o rateio da despesa. Então, quem gasta são os condôminos, né? O síndico, enfim. E aí, mas o que acontecia? Depois, daí a gente ficou investigando. Daí nós descobrimos o problema. O problema era a síndica. Ela estava desempregada e ela não tinha o que fazer. Então, ao invés dela... Cuidar do condomínio, ela passava o dia na portaria. E ela, ao invés de ela ser a síndica que comanda a portaria, que manda fazer isso, fazer aquilo, ela virou amiga dos porteiros. Só que daí virou fofoca, né? As fofocas dos porteiros, ela virou amiguinha. Então ela fofocava junto. E aí... Não separou. Não separou. E aí, um querendo ser mais amigo dela, acabava contando coisa do outro. Olha, virou um problema enorme. Para os moradores também, né? Também. E aí os porteiros queriam agradar ela cada vez mais, contando coisas dos condôminos e deles mesmos. Então... Nossa, virou uma bagunça. Tudo errado, né? Não que não tenha que tratar bem um porteiro, jamais. Não, mas é uma coisa diferente da outra. Mas saber de uma história, olha, condomínio tal, isso, acaba sabendo, fala, não tem problema. O problema é se envolver nisso, né? E aí os porteiros não ficavam. Quando vira fofoca é complicado. Demais, né? Então, claro que o síndico tem que saber o que está acontecendo dentro do condomínio, mas ele não precisa se embrenhar tanto nessas histórias. Né? E nem se envolver de dar palpite. Ele tem que saber o que ele vai fazer com a informação que ele recebeu. Só. Porque senão, nada mais. Tem que falar com a administradora dele, falar, olha, aconteceu isso, ouvi isso, enfim, pedir um auxílio. Eu já tive problema de síndico que me proibia nós de darmos informações para os condôminos. Se o condômino ligar, vocês não podem dar informação. É um direito dele. Né? Mas a gente dá. Né? Mas é uma... Nossa, mas daí você tem que demitir o síndico. Sim. Mas... Você está escondendo o quê dos moradores? Então, não faz sentido, né? E o síndico também não deixava dar nem o celular dele, nem o e-mail dele. Então, o condômino ficava ali... com quem que o condômino ia falar, então? Sim. Então, daí a gente falou, olha... a gente dava a informação. Daí, quando a pessoa descobria... brigava com a gente. Falou, mas não tem. A gente foi tendo que treinar. Falou, olha, ele tem o direito de ter informação. E se não tiver, é pior para o senhor. Com certeza. Porque ele vai achar que o senhor está omitindo alguma coisa. É o que está escondendo algo. Isto. Então, deixa a gente... E o princípio da gestão é a transparência. Se o senhor não quer dar informação, não quer atender, não tem problema. Mas deixa que a gente dê a informação. Exato. Né? E a gente vai falar, olha, perguntou isso, perguntou aquilo, né? Como é que funciona? A gente tem que dar a informação. Nossa, é uma situação também, hein? Já tive problema agora, essa eu posso falar. A síndica estava sendo destituída, ia ser destituída do condomínio, e foi me consultar. Mas ela fez uma besteira no condomínio e... Constou depois, né? Depois, mas eu falei para ela, mas deveria ter me consultado antes. Agora chame o conselho, peça desculpa, chame os condôminos, peça desculpa. E veja o que eles falam. Mas ela também não fez isso. Fala, olha, foi no impulso que eu fiz isso, a besteira e tal. E ela não fez. Dias depois,
convocação 1/4 dos condôminos, destituição da síndica. E aí ela... E o condomínio tinha um advogado contratado pelo condomínio. Só que o advogado estava advogando para ela. Aí ela fez uma reunião comigo e com ele no celular, né, por vídeo, eu e ela, você não pode, a mineira a administradora não pode ir na assembleia para fazer essa ata. Eu falei, como não? Não, eu que pago o teu salário. Eu falei, não, desculpa, mas não é a síndica que paga o meu salário. Quem paga o meu salário, os meus honorários, nem salário, né? Os honorários da administradora são os condôminos. Eu trabalho para os condôminos. O síndico é o representante dos condôminos. Mas quem paga todas as despesas do condomínio e honorários de administradora é despesa do condomínio. Eu preciso ir. Só que eu achei que o advogado ia falar, não, tá certo. Ele falou, não. Você não pode? Eu falei, mas doutor, como? Eu acho advogado do diabo. Eu falei, o senhor também deveria ir, porque quem paga os seus honorários são os condôminos. Como é que o senhor não vai? O senhor tem que ir lá e apaziguar os ânimos. Eu falei, mas você... Eu falei para ela, né? Ela já chamava de você. Eu falei, você também tem que ir na assembleia. Não, eles vão me bater. Eu falei, não tem. Não, meu Deus, depois você me conta o que essa síndica fez. Não, mas ela não foi. Depois no off. Isso, ela não foi. Não foi na assembleia. Eu falei, vá lá mas foi advogado. Explique. Também não. Ué, quem representou ela? Não, Vocês? ela não foi. Não, ela não foi e destituíram ela. Ah. Mas foi destituída. Que constou em ata lá que ela... É muito mais bonito ela dar uma carta ali de renúncia. Eu falei, olha, renuncie. Porque a ata com... Isso, chato. Que desconfortável, né? E quando eles pediram a renúncia, eu falei, olha, acho que esse foi o único caso que realmente destituíram. Os outros que já aconteceram, eu sempre convenci os condôminos a conversarem com o síndico e dizer, olha, renuncie. Né? Para que fazer uma assembleia de destituição? É traumático, né? Às vezes os filhos, né, dos condôminos que vezes moram no condomínio também, assim. Isso, moram lá, os filhos são amigos, brincam um com o outro. Então, conversem. Fica no histórico ali do condomínio, aquela ata, não é legal, também não concordo. E aí, tua mãe foi destituída, teu pai foi destituído, é chato, né? Então, conversem, renunciem, não quer mais, eles não estão contentes. Para que ficar? Não, vão ter que me aguentar, né? Vão ter que me engolir. Viu como é bom ouvir a sua administradora? Você evita diversas situações. Sim. Né, ali, diversos atritos com os moradores. Constrangimento também, desnecessário. Né? Então, renuncia, fala, olha, não precisa nem ir na assembleia, faz a carta lá de renúncia. Acabou. Eu leio, o funcionário da administradora vai lá, lê a carta, a assembleia acata, e vida que segue. É muito mais fácil, né? Muito mais leve e mais tranquilo. Porque errar, a gente vai errar, infelizmente. Sim, óbvio que a gente não quer errar de uma forma imoral, né? Que traga problemas aí no futuro. Mas vai acontecer alguma coisa. Então, assim, é muito mais fácil a gente admitir o erro ali e resolver do que ficar trazendo para... Foi o que eu falei para ela. Vá na assembleia e explique a situação. O que você fez realmente não deveria, né? Mas fez. Então, agora, né? Agora vai lá e se explica. Agora mas você tem a opção para resolver. Olha só, imagina, tem gente que queria isso. Vai continuar lá no condomínio. Uhum. Eu vou também destituir quem for eleito. Eu falo, quando você fizer isso e trouxer aqui 1/4 das assinaturas, eu vou te orientar. Como orientei eles como deveria proceder, eu vou te orientar também como proceder. E daí, não, você está sendo imparcial. Eu falei, mas é assim que eu tenho que ser. Aí eu pago seu salário, você não está do meu lado. Eu falei, mas eu não posso ficar do lado. E você sabe que você fez coisa. A gente está do lado do condomínio, sempre. Isso, é ali. Exatamente. Eu tenho que ser imparcial. Mas eles não entendem isso. Não, eles querem que a gente tome as dores deles e tome um partido. E não é isso. Eu tenho que mediar e não puxar para um lado para o outro. Exatamente. E nem sempre eles entendem dessa forma. É complicado. Vamos lá, vamos finalizar nosso podcast. E eu quero que você deixe uma dica para os síndicos, para os moradores e para quem trabalha com administração condominial também. Uma dica de ouro, assim, para ajudar todo mundo. Humildade. Tenha humildade de saber que não sabe, né? De admitir que não sabe determinada coisa e peça ajuda. Não faça sem perguntar. Porque, às vezes, arrumar o que já foi feito é mais trabalhoso do que esperar um pouco, consultar
e tomar a decisão correta. Então, tenha humildade de admitir que não sabe, peça ajuda. Né? Em todos os sentidos. Humildade dentro do condomínio, para não brigar com as pessoas, antes de reclamar, tentar conversar, explicar a situação. Né? Acho que humildade... As pessoas falam muito em empatia. Acho que essa palavra já está usada demais e as pessoas não usam. As pessoas não sabem o significado dela, não tem noção do que é. Né? Então, para mudar um pouquinho, não falar em empatia, eu vou falar humildade. Mas humildade é importante. Só quem é humilde aprende. Isto. Porque quando pergunta, aprende. Né? Mas a pessoa sempre acha que ela sabe tudo. E daí você está explicando e ela não está te ouvindo. Né? Então, quem trabalha em condomínio sabe que não sabe de nada. Sabe por quê? Porque todo dia acontece um negócio que você fala, meu Deus, de onde que veio isso? Como é que eu vou resolver isso? Olha, às vezes, síndico, eu falei que ia finalizar, é comum, às vezes, acontecer do síndico, mas eu não sei nada. Eu falo, esse é que vai dar certo como síndico. Porque daí ele vem e aceita o que a gente está explicando. Né? E a gente não vai explicar ou ensinar algo errado, porque lá na frente a gente vai ser responsabilizado. Né? Então, ouça, admita, olha, eu não sei, eu sou um excelente médico, eu sou uma excelente costureira. Né? Eu não vou competir com a minha mãe e com a minha sogra na cozinha. Elas cozinham muito melhor do que eu. Mas se tiver falar de condomínio, elas não vão conseguir falar o que eu sei. Né? Então, cada um tem e é bom naquilo que faz. Exatamente. Mas se eu não sei fazer isso, eu vou perguntar. Eu vou pedir para quem sabe. Para quem sabe. É para isso que essas pessoas estão aí no mercado. Admita. Isso não tem problema, não é humilhação. Capaz. Eu acho que é muito inteligente. Humilhação, humilde não quer dizer que vai sofrer uma humilhação. Humildade é a melhor coisa. Humildade está aberto. Está aberto na vida. Na vida. A gente tem que ter humilde na vida. Sim. Né? Porque a gente aprende o tempo todo. A gente aprende com o morador, com o síndico, com todo mundo. Eu aprendo com o porteiro. Porque com ele está no dia a dia exatamente. Do condomínio. Eles aguentam muita coisa. Ele que está lá no dia a dia. Eu aprendo com eles. Como é que é a vivência no condomínio, na portaria, ali, abrir, fechar. Por quê? Eu não vou perguntar as coisas. Mas é porque você tem humildade de aprender com todo mundo, de ouvir todo mundo. E isso é muito importante para tudo que a gente faz na vida. Então, se pode ter uma dica. Ai, maravilhosa essa dica. Gente, ó, que mulher maravilhosa. Fala que não é. Obrigada, Maria Cristina. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Ela tem uma administradora de condomínios, eu tenho uma administradora de condomínios e tá tudo bem. Nós trabalhamos no mesmo mercado, estamos aprendendo uma com a outra. No mesmo barco. Exatamente, estamos no mesmo barco, aguentando morador e síndico, e tá tudo certo. Eu fico muito feliz, muito obrigada. Obrigada. Que você venha outras vezes aqui para você contar várias histórias pra gente. A gente fazer um podcast só de histórias. Eu te ligo. Vai dar umas 2 horas, mas tá tudo bem. Tá bem? Eu que agradeço, espero que tenha contribuído de alguma forma. Que tenha sido produtivo. A intenção era essa. Depois deixa o arroba para as pessoas conhecerem a sua administradora, conhecerem você como administradora de condomínios, advogada, enfim, com todas as suas peculiaridades aí. Tá certo. Tá bom? Obrigada, agradeço. Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a todos, obrigada aí. Gente, ó, a gente tá no Spotify, hein? Se você não tem tempo de ver vídeo, mas ouve a gente no Spotify. Vai lá e pesquisa @talksíndico e acha a gente, vai ouvir nossos episódios, tá bom? Obrigada e é isso.